Papo desta sexta-feira que antecede o pleito eleitoral, antecede o domingo de eleições. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Sandro Ferrari. Ele é chefe do cartório eleitoral da cidade de Estrela, justamente para esclarecer as dúvidas que surgem a cada pleito eleitoral. Sandro, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, uma possibilidade de esclarecer as principais dúvidas, né? Quando chega perto do pleito. Muito obrigado. Estrela representa engloba quantos municípios? O cartório de Estrela, da 21ª Zona, ele engloba Estrela, Bom Retiro do Sul, Fazenda Vila Nova e Colinas. Tá? 4 cidades. Isto. São quantos eleitores? Estrela são 25.800, né? Não chega a 26 mil. Fazenda Vila Nova, 3.500 por volta, né? Bom Retiro do Sul não chega a 10 mil, são 9.700. E Colinas são 2.200 eleitores, né? Não chega a 40 mil eleitores, mais ou menos, né? Pela volta da zona. Uhum. Perfeito. Aline, vamos liberar aqui o WhatsApp. Claro. E também pelo RD Independente. Tem muita gente com dúvida. A gente falava com o Sandro fora do ar e são dúvidas assim, algumas dúvidas até bem simples, mas é importante a gente tirar essas dúvidas de quem vai votar no próximo domingo. Sandro, qual é o documento necessário para fazer, para votar no próximo domingo? Muita gente está perguntando, é só com o título? Qual é o documento que é suficiente para ir lá e votar? Importantíssimo, né? No dia da eleição, então, o eleitor tem que saber exatamente onde vota, né? E a sua sessão. Tá? Se ele não sabe, onde é que ele procura? Ele pode procurar, por exemplo, tem um serviço muito bom agora, que é um chat, foi anunciado ontem para nós, né? O TRE tem um chat no WhatsApp, né? Se permitir, eu vou colocar à disposição o número, né? É o 51 2312 2015. É uma maneira muito prática de descobrir onde vota e as demais dúvidas que tem sobre votação, dúvidas gerais, né? Você faz ali o seu próprio autoatendimento, ele pergunta, eu quero saber onde eu voto, se a minha situação está regular. Manda uma mensagem, um oi para esse número, né? 51 2312 2015, né? É um WhatsApp. Tá? E consegue descobrir onde vota direitinho, se está regular o título. Tem um menu, né, de perguntas ali que faz um autoatendimento muito facilmente, né? Caso não seja satisfeita a dúvida pelo autoatendimento, ainda pode ser chamado um atendente, né, uma pessoa para atendê-lo, né? Então, mas para a questão do documento de votação, né, para votar, tem que ser um documento de identidade com foto, tá? Não precisa ter o título de eleitor, tá? A pessoa, sabendo onde ela vota, né, sabendo a sua sessão, basta ela se dirigir ao local de votação e lá vai estar identificado o número da sessão dela, né? Lembrando que a zona aqui é a zona 21, de Estrela, Bom Retiro, Fazenda Vila Nova e Colinas, todas têm o mesmo número, né? Zona é sempre a mesma, mas a sessão é que muda, né? Então a sessão, ela sabendo onde ela tem que se dirigir, ela basta portar um documento de identidade com foto. Aí pode ser RG, pode ser a CNH, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, pode ser o certificado de reservista, aquelas carteiras profissionais, né, de médico, advogado, né, enfermeiro, enfim. Outra dúvida que é bem recorrente, né? CNH vencida, só tenho a minha CNH vencida. Serve como documento de identificação, ela não serve para dirigir, né? Mas serve para se identificar. Então, um documento com foto é o suficiente para votar. Mas tem que ser um documento oficial. Isso, um documento oficial, né? Não pode ser, eu estou com a certidão de nascimento só, ou o boletim de ocorrência. Isso não serve, né? Também outra possibilidade é, se a pessoa já fez a biometria e tem a foto no e-título, também pode apresentar o e-título, né, a versão digital. Assim como a CNH digital, né, documentos digitais atualmente que são reconhecidos oficiais como documentos de identificação. Então, o e-título é uma alternativa, né? A pessoa perdeu o documento, já tem a biometria, baixa o aplicativo. Aí é importante baixar até sábado, no domingo não é possível baixar, tá? É importante baixar, né, e se cadastrar ali com seus dados, seu CPF, né? Porque ela pode se cadastrar com o nome completo, CPF, nome do pai, da mãe, data de nascimento, e vai acessar o seu e-título. No dia da eleição, se ela já tiver biometria, tem foto, pode se apresentar com aquele documento digital, sem problema, perante a mesa, né? Esse é o aplicativo gov.br? Não. Não, é o e-título. E-título. E-título, Tá. porque o Gov não tem documento. É o e-título. Até aproveitando, né, porque o e-título é uma
uma ferramenta muito útil no dia da eleição. Também tem atualizado ali o local de votação, tem um mapinha se a pessoa não sabe bem se localizar, né? A localização geográfica. E também ela é uma ferramenta muito útil na hora de justificar da pessoa que está fora do seu domicílio eleitoral, né? Então a pessoa, por exemplo, é eleitor daqui de Estrela, mas no domingo da eleição vai estar em Porto Alegre. Não vai conseguir votar, né? Ela vai querer justificar o voto, né? Então, aí, tradicionalmente, sempre a pessoa ia lá no local de votação, numa sessão, preenchia um formulário, apresentava um documento e o número do título, ou pelo menos o título, né? Porque tem que ter o número para poder preencher aquele formulário, senão não consegue, né? E justificava. Isso continua sendo assim, sem problemas. Porém, agora tem uma alternativa, que é fazer a justificativa pelo e-título, né? Então, basta você ter o e-título e no dia da eleição o aparelho celular vai indicar que você não está em Estrela, né? E aí, no dia da eleição, aparece uma alternativa ali para justificar o voto, né? Basta clicar ali, dizer que não está, ele vai reconhecer que você não está em Estrela e justificou. Não precisa ir no local de votação, pegar fila, nada. Faz tudo pelo celular, né? Não a votação, mas a justificativa, né? Então, isso é uma ferramenta muito, muito importante, assim, para quem estiver fora, né, do domicílio eleitoral no dia da eleição. Outra pergunta que surge aqui é: não conseguiu fazer a justificativa, não conseguiu votar e nem justificar no dia das eleições. Quando que precisa procurar o cartório para fazer essa justificativa? Excelente. Isso aí, também a gente recebe essa pergunta diariamente ali no cartório, né? Também a alternativa melhor, mais fácil é com o e-título, tá? Porque se a pessoa não conseguiu votar nem justificar no dia da eleição, ela tem 60 dias para procurar a Justiça Eleitoral para fazer isso, justificativa, tá? Só que tem uma diferença. No dia da eleição, se você estiver fora do seu domicílio, basta clicar ali no celular, porque não precisa anexar nenhum documento, não precisa comprovar nada, né? A comprovação por si só é o estar fora do domicílio eleitoral, certo? Né? Que o próprio aplicativo informa. Nesses 60 dias, por exemplo, a pessoa deixou de votar porque está doente, né? Porque está hospitalizada, porque estava a trabalho ou estava numa viagem e não conseguiu justificar, enfim, né? Não deu tempo, né? Ela vai ter que apresentar, então, nesses 60 dias, um documento, uma prova, né? Pode ser pelo próprio aplicativo e-título, vai surgir essa alternativa. Então, a pessoa vai tirar uma foto do documento e vai justificar. Por exemplo, não estava no meu domicílio eleitoral conforme passagem aérea e tal, né? Aí tira a foto ali, né? Ou não estava com um problema de saúde, aí tira uma foto do atestado médico, da internação, do prontuário, enfim, né? Tem 60 dias para fazer isso, né? Sandro, quem está desobrigado a votar? Quem não precisa mais votar? Bom, quem faz aniversário no dia 2 de outubro, comemorando 70 anos, a partir dessa idade não precisa mais votar, vota só se quiser, tá? Então, essa é a primeira da regra de facultatividade do voto, né? Acima de 70 anos de idade, né? Também, quem não fez 18 já fez o título, né? Mas não fez 18 até o dia 2 de outubro, né? Está entre 16 e 18 anos, também não precisa votar. E ainda a pessoa que se cadastrou como analfabeta ali quando fez o título de eleitor, a pessoa que não é alfabetizada, ela vota só se ela quiser, ela não é obrigada a votar, né? Desde que ela, obviamente, quando fez o título de eleitor, ela se cadastrou dessa forma ali conosco, né? Então são três possibilidades, né? A pessoa menor de 18 anos, né? Acima de 16, acima de 70 e o analfabeto, né? Sandro, uma pergunta que sempre aparece aqui, vai com certeza aparecer no domingo, e aí pensando nesse público, daqui a pouco quem tem a dificuldade, o analfabeto, uma pessoa mais de idade, pode levar alguém lá na urna para ajudar na votação? Sim, a pessoa que tem dificuldade, né, de votar, tem a regulamentação de que ela pode levar alguém da sua confiança para ajudá-la, né? A pessoa às vezes é deficiente físico, tem problema de visão, né? Por mais acessível que seja, todos os nossos locais são acessíveis a pessoas portadoras de necessidades especiais. E inclusive a urna tem um áudio, né? Dispositivo de áudio. Todos os presidentes de mesa ganharam fones de ouvido, né? Então elas têm... A pessoa, por exemplo, deficiente visual, ela pode solicitar o fone de ouvido, né? Ela vai ouvir o que está aparecendo na tela da urna para votar. Mas qualquer pessoa que tenha essa dificuldade, né, pode solicitar para alguém da sua confiança, né, acompanhá-la para votar.
Tá? Porém, não pode ser um dos mesários, não pode ser os fiscais, candidatos, enfim, tem que ser alguém da família dela, normalmente. Vai constar em ata, né? O mesário vai colocar na ata, aquela pessoa foi auxiliada por fulano, né? E tal, e aí não tem problema, está regulamentado, né? Faz um bom tempo. O mesário, ele dá liberação para essa votação, que é uma votação de exceção, porém ele não acompanha. Não, ele não pode acompanhar, de jeito nenhum. Ele só permite, né, que isso aconteça e registra depois o ocorrido na ata. Tem um detalhe importante, aí tem muita gente perguntando, principalmente quem é identificado ou que gosta gosta da candidata Aline ou gosta do candidato Moisés. O pessoal pode votar com a camisa do candidato? Sim, sem problema. No dia da eleição, vota com camiseta, broche, né, dísticos, adesivos. Pode chegar com bandeira? Pode chegar com a bandeira, sem problema. A manifestação no dia da eleição é individual e silenciosa, né? Ela não pode fazer caminhadas, passeatas, carros de som, né? Gritar os candidatos, enfim, né? Não, é um momento de silêncio do eleitor, né? O dia da eleição é o momento que tem que ser garantido a todo o eleitor ficar livre de qualquer pressão, né? Seja de uma passeata, de uma caminhada, do carro de som, né? Enfim, é um momento em que ele tem que estar livre para escolher os seus candidatos, né? E no dia da eleição, a pessoa pode andar de camiseta sem problema e votar com a sua camiseta, com a bandeira, né? Tá bem, isso aí nada mudou, né? Isso continua sendo sempre da mesma forma, né? Celular. Sim, o celular também não mudou, né? Continua sendo igual, como sempre foi, né? A pessoa não pode passar na cabine de votação com o celular. Então, aí o mesário vai pedir para que ele não passe com o celular na cabine de votação, deixe separadinho ali. Pode se identificar perante o mesário, obviamente, porque tem os documentos digitais, inclusive o e-título, né? Então, vai na frente do mesário, né? Deixa ele separado, pode deixar numa mesinha do lado na hora de votar, né? Desligar ele, mas não pode filmar o voto, obviamente. Não pode fazer selfie, não pode filmar. Como sempre foi, né? Não pode fazer uma chamada ao vivo, por Exatamente, exemplo, para mostrar, votei. É bom lembrar que não é só crime comprar votos, vender também, né? Quando o comportamento do eleitor que quer gravar o seu voto e tal, é no mínimo um indício de que pode acontecer um crime eleitoral, né? Então, esse é proibido isso, né? Obviamente, pode haver, e já aconteceu, né? Em várias outras eleições, pode ser chamado a depois prestar depoimento no Ministério Público, na polícia, enfim, porque, né, é um indício de crime eleitoral, né? Então não se pode fazer isso e o mesário está orientando a população a não fazer, né? Então e o que eu acho que já é de um conhecimento bem amplo, né, da sociedade, né, essa proibição, né? Crimes eleitorais, então, para nossa audiência identifica algo que acha que não é correto, faz como no domingo? Tem o aplicativo Pardal, né? E tem os plantões. O cartório vai estar aberto todo dia, né? Tem a polícia, a Brigada Militar está nos dando um apoio muito grande, né? Vai ficar de ronda, né? No dia, né? Sempre teve esse apoio, né? Então vai ter um policiamento, né, especial para as eleições. Inclusive ontem em reunião o TRE disse que especificou as diversas atividades que coordenaram com a segurança pública a nível estadual, né? Então é uma eleição muito bem coordenada na parte da segurança, né? Então tem sempre esse apoio, o próprio cartório está aberto, tem o aplicativo Pardal, né, que é usado para irregularidades eleitorais, né? Tem que baixar o aplicativo e mandar as notificações por ali, né? Tem diversas formas, né? Mas as tradicionais, a própria polícia ou ali no cartório, né? Aí vai estar preparado para atender isso, né? Essas ocorrências. Normalmente as ocorrências mais comuns são boca de urna ou transporte de eleitores, né? Tem essas... lembrando, né? No dia da eleição não pode distribuir propaganda, né? Não pode andar com carro de som, não pode fazer a propaganda, já terminou na véspera. No dia da eleição é o dia que o eleitor tem para refletir bem e ir lá comparecer para votar, né? E o transporte de eleitores também, né? Então a pessoa que faz o transporte de um grupo de pessoas, de uma pessoa, de várias pessoas, para votar. Isso é com fins eleitorais. Então, isso é um crime também no dia da eleição, né? Esse é um crime até mais grave, né? Porque dá prisão em flagrante, não é só um termo circunstanciado, é um crime com a pena mais alta. E daí, Sandro, é somente o candidato ou o cabo eleitoral identificado? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que faça, né,
transporte para fins eleitorais. Não, eu vou tem sempre a finalidade de favorecer determinado candidato, né? Mas o transporte do dia da eleição não é proibido. Obviamente que os profissionais que trabalham com isso não, né? Pessoa faz Uber, né? Óbvio, não, nada a ver, né? Está sendo remunerado, não tem nada a ver com isso, né? Mas é a questão de oferecer o transporte, é uma vantagem. Tu está oferecendo uma vantagem para a pessoa votar em fulano. Esse é o crime eleitoral do transporte do dia da eleição. Claro que daí vai depender de uma denúncia, né, Aline? Exato, Sim, acontece muito isso, né? Então, isso é uma das denúncias mais corriqueiras do dia da eleição, né? O ouvinte Leandro, ele pergunta sobre essa proibição imposta pelo tribunal de votar armado, de não poder votar armado. Se essa determinação, e isso foi divulgado ontem, se não me falha a memória, ontem quinta ou quarta, nós falávamos sobre isso no início da tarde, se o policial vai poder estar armado, porque ele disse que de acordo com o próprio, e nós vamos buscar essa informação, até vou pedir para nossa audiência, ele disse que de acordo com o próprio site da Independente, diz que não. Penso que tem um erro aí, se essa notícia foi vinculada, peço até que a audiência nos encaminhe esse link. O profissional da área da segurança, esse anda armado no dia da eleição, por óbvio, né? Não tem nenhuma dúvida. O horário da eleição, o horário da votação, aliás, ele segue até às 5 da tarde. Qual é a orientação, então, para o nosso eleitor, para daqui a pouco não deixar ali para a finaleira, que pode dar fila? Como é que funciona essa reta final? Certo. No dia da eleição começa às 8 da manhã e vai até às 17 horas, às 5 da tarde. Tá? O que acontece? Normalmente, no dia da eleição, o horário de maior procura é o início da manhã. Entre 8 e 11 da manhã é o horário que tem muita fila, né? Então, às vezes é bom deixar um pouquinho para votar meio-dia, depois do meio-dia, tu não vai pegar fila nenhuma, né? Normalmente, eu particularmente gosto de votar nesse horário, né? Porque chego na sessão eleitoral e tem pouquíssimo movimento já. Já no início da manhã, tem muita gente procurando, né? Parece que quer votar para logo se desincumbir dessa tarefa e ficar o livre o dia, né? Mas aí pense bem, né? Veja, se mora perto da casa, dá uma olhada ali, se mora perto da sessão eleitoral, né? Dá uma olhadinha como é que está o movimento, deixa para mais tarde e tal. Porque a situação de fila sempre principalmente por essa eleição, ter 5 cargos, né? É uma eleição um pouco mais demorada que a municipal. A municipal são 2 apenas votos, né? Dois cargos. E essas são 5. Então, lembrando que começa com deputado federal, que são 4 dígitos. Depois o estadual são 5 dígitos o número do candidato. Um senador, dessa vez só, então são 3 dígitos, né? O governador, com 2 dígitos. E, por último, o presidente. Tá? Eu até queria destacar a alteração que tem no processo da votação neste ano, porque a urna, ao digitar o voto esse ano, a urna tem um delay, um atrasinho de 1 segundo, tá? Justamente para que o eleitor confira o voto na foto que aparece ali. Então, você vai lá e digita 99, que é o meu candidato, digamos assim. E se eu digitar 99 e apertar confirma na mesma hora, ela não vai fazer nada, vai dar um avisinho sonoro, pi, né? E surge uma mensagem ali, confira seu voto. Porque ela entendeu que você sequer olhou a foto. Foi muito rápido, né? Tradicionalmente, a campanha eleitoral sempre foi digite número tal e confirma, certo? Só que se tu digitasse o número tal, confirmasse, sequer dava tempo de ver a foto do candidato. Dava confusão no eleitor, porque não apareceu a foto, né? Eu apertei confirma, já foi para o outro. E, de fato, se tu aperta um número e logo em seguida, né, até a eleição de 2020, era isso que acontecia. Porém, agora tu tem que apertar o número e aí aparece uma mensagenzinha assim, confira seu voto. E em 1 segundo só. Se tu esperar aquele 1 segundo, aperta confirma, já deu. Se tu apertar antes, é só apertar 2 vezes. Não tem diferença nenhuma. Mas é só um atraso para obrigar o eleitor a olhar para a foto, conferindo, né, se está certo o número do candidato. Porque, eventualmente, se ele digitou um número errado, ele pode apertar corrige e fazer de novo, né? O quadro de pessoas que irá trabalhar na tua zona eleitoral, Sandro, é um quadro já experiente? Teve uma renovação? Como é que se deu esse processo agora e quantas pessoas estarão envolvidas? Bom, nós temos de servidores do quadro, somos 2 só, né? Somos só 2 servidores do quadro. Nós 2 temos o mesmo tempo de eleições, eu e o Vinícius, né? Temos 15 anos de casa, né? O Vinícius veio agora, é a primeira eleição que ele vai fazer aqui em Estrela, mas ele era do Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? Tem bastante experiência, né? É uma zona bem grande, né? Enorme. Então veio para cá, para Estrela, mas já faz 2 anos que ele mora aqui.
Tem a Vanessa também, a nossa colega, registrada da prefeitura, já está trabalhando conosco há 4 anos. E os demais são os chamados auxiliares da junta, né? Além, obviamente, da juíza, a doutora Karen, né? Que também tem experiência, né? em eleições aqui há muito tempo. O promotor eleitoral, né? O doutor André também já fez várias eleições aqui no município. E os auxiliares da junta eleitoral também, tradicionalmente, são as pessoas que costumam trabalhar na eleição, mas tem sempre uma renovação, tanto dos mesários quanto dos auxiliares, né? Que é o pessoal da junta eleitoral que ajuda no recolhimento dos materiais, principalmente. E tem nós temos a empresa terceirizada que ajuda no recolhimento das urnas, transporte das urnas, né? Isso aí é sempre um contrato à parte, né? E na manutenção das urnas e eventualmente troca, substituição das urnas também. Tudo é contratado, né? Sim. A audiência sempre tem receio da biometria, se vai funcionar. Vai funcionar. Bom, biometria é o seguinte, ó. Dicas para passar mais rápido, né? Para ela ler mais rápido. Se a pessoa é destra, já apresente mão esquerda. Normalmente, se a gente está trabalhando, né? Às vezes está com desgaste da impressão digital. Né? A pessoa que trabalha pesado, principalmente. Né? E se é destro, a mão esquerda vai estar melhor. Então, indicador, porque os dedos que são utilizados para biometria são polegar e o indicador. Né? A gente tem vindo estatisticamente que o polegar esquerdo, o indicador esquerdo é o melhor. Então, já apresenta o indicador esquerdo. Né? Se não passar a biometria, né, vão ser feitas 4 tentativas. Se não passar a biometria, vai ter um procedimento que a pessoa tem que informar o ano de nascimento para o mesário, ele vai digitar, o mesário vai liberar ele para votar, ele vai assinar no caderno de votação e vai votar normalmente, sem problema nenhum. Tá? Só é um procedimento que vai demorar alguns segundos a mais, né, porque tem que tentar 4 vezes para conseguir passar. Né? Passou a biometria, nem precisa assinar no caderno, a digital substitui a assinatura. Né? Então, e aí vota normalmente ali, sem problemas. Outra pergunta, e que aí já é a hora da ansiedade, que é quando começa a apuração. Fechou lá às 5 horas, né? A partir das 17. Nós tivemos no último pleito eleitoral para prefeito das cidades uma demora toda nessa apuração, né? A gente que fica aqui fazendo o voto a voto, acompanhando o sistema. É uma loucura, né? Algumas horinhas a mais. Muitas horinhas a mais. Também. Vocês também. E a expectativa do público vai aumentando, e aí a gente começa a receber informação dos municípios, a gente sabe que as majoritárias têm uma configuração um pouquinho diferente. Há uma expectativa da apuração funcionar, acontecer mais rapidamente? Sim, eu acho que houve, na verdade, na última eleição, alguma calibração do servidor central, não me lembro exatamente qual era o problema, mas houve um acúmulo de informações e tal, congestionou, deu problema eu não sei exatamente tecnicamente qual foi o defeito que deu, que demorou um tempo para resolver, né? Mas foi lá em Brasília, né? Demorou um bom tempo para reunir as informações. Porém, a gente tem que lembrar que a apuração é feita imediatamente, né? A apuração da urna eletrônica é feita no momento em que ela imprime o resultado em cada sessão eleitoral. Na última, foi muito engraçado. Eu tive que olhar pela janela para saber quem tinha ganhado, porque eu não sabia. Né? Porque 5h15 o pessoal já está comemorando. Porque, como a apuração é imediata, né, o extrato do resultado da urna eletrônica é impresso na mesma hora. E é publicado em cada sessão eleitoral, né, o presidente de mesa coloca na porta. Né? Sempre foi assim, na verdade, né? Só que hoje é mais rápido porque tem o grupo do WhatsApp. Né? Então, tu vai lá, tira foto do boletim do resultado, o pessoal que está no comitê do candidato faz a soma e comemora. Né? Isso 5h15. Para eu receber as urnas e os resultados, eu vou chegar lá às 6h30, vou receber o último. Né? Antes disso, eu não sei. Tem um delay de 1h30, mais ou menos. Exatamente. Então, e é importante isso, né? Porque o candidato já sabe com antecedência. Né? Todo mundo, a imprensa também já sabe, já consegue pegar, né, nos BUs. Oficial, a gente divulga, exatamente. Né? Na verdade, vocês podem, se vocês somarem, né, uma questão é oficial. Se tiver errado no site, o que vale é o impresso. Né? O que vale é o impresso. Né? É o que está ali da eleição. Então, a eleição é apurada no momento. Né? Com a urna eletrônica é apurada no momento, na hora de sair o resultado. Então, depois é feita a conferência da divulgação no site. A divulgação é que demorou. Né? Então,
nesse sentido foi ruim. A tendência é que demore um pouquinho, mas não tanto, né? Que tenha uma apuração, sei lá, prevendo umas 7 e pouco, 8 horas da noite. Aqui no município de Estrela, eu imagino um 7h30 no máximo, né? Que tenha finalizado tudo, né? Mas a gente fica sujeito ao clima do dia. Eu queria também, se vocês me permitirem, Claro. fazer dois lembretes, tá? Na última eleição, em 2020, nós já divulgamos nesses 2 locais de votação que em 2022 haveria uma alteração deles. Tá? A gente já deixou os cartazes prontos de uma eleição para outra, né, para os eleitores já saberem previamente. Porque no Esporte Clube Tamoio, na linha Geralda, né, a gente não tem mais esse local de votação, porque lá nós tínhamos uma quantidade muito pequena de votantes. Estava acabando com o sigilo do voto, né? Então, o pessoal, é muito fácil, quando pouco mais de 50 pessoas votam, é muito fácil que o candidato saiba, não, tu não votou em mim, porque tu vota lá, eu não está meu voto lá, né? Enfim. Então, a gente teve que extinguir aquela sessão eleitoral, era a sessão número 51, ela foi para o Esporte Clube Geraldense, tá? Ali na mesma região, se juntou com a sessão 12. Né? Foi renumerada. É isso exatamente, que se fala? Exatamente. Então, elas foram aglutinadas, a 12 com a 51. Ainda vai estar o cartaz lá dizendo sessão 12, antiga 51, para o pessoal não se perder. Porém, tem que lembrar que no Tamoio não é mais lugar, né? Tem que ir no Esporte Clube Geraldense. A mesma coisa com a Sociedade Alto da Bronze, em Estrela. Tá? Ali eram as sessões 6 e 82. Tá? De 2020 para cá, também fizemos divulgação com os cartazes lá. Ó, no próximo ano teremos alteração. Essas 2 foram para a Escola Cônigo Sereno Volkmann. Tá? Porque a Alto da Bronze já não tem mais manutenção, a sociedade não tem mais funcionamento, já foi bem difícil em 2020. Né? Então, como ela tá fechada, né? A gente teve que alterar essas 2 sessões. As 6 e 82, então, saíram do Alto da Bronze, foram para o Cônego, e a 51 saiu do Tamoio e foi para o Esporte Clube Geraldense. Isso de 2020 para 2022. Tá? Já em 2020, as pessoas não votavam mais na Prefeitura Municipal de Estrela. Tá? Em 2020 já não tinha esse local de votação, porque havia sido em 2020 já transferido para a evangélica, para a comunidade evangélica de Estrela. Continua a mesma coisa, então as pessoas vão para a comunidade evangélica votar. Quem votava na prefeitura vota na comunidade evangélica. Só que como teve muita abstenção em 2020 e tal, é importante repisar isso. Né? Na Sociedade Rio Branco também, tá? As sessões que estavam na Sociedade Rio Branco foram para o 20 de maio, para a Escola 20 de maio, já em 2020. Tá? Então, desde a última eleição, já votam na Escola 20 de maio. E as SOGES também, né, em Estrela, foram para frente, para o Santo Antônio. Tá? A questão do Rio Branco era porque não tinha acessibilidade, né, e tal. E a SOGES foi logo para frente para o Santo Antônio, né? Aglutinou todos no mesmo local de votação. Mas isso já acontecia desde 2020, tá? Pessoal, só para quem está desavisado, se dá conta de que, não, na Rio Branco não tem, vai no 20 de maio. Na prefeitura não tem, vai na comunidade evangélica. Na SOGES não, está em frente, né? No Colégio Santo Antônio. Tá? São essas as mudanças do cartório. Isso foi em 2020 para cá, né? São essas alterações. Tem uma outra alteração que é importante falar. Nos municípios de Bom Retiro e Fazenda Vila Nova não houve alteração, nem Colinas, né? Não houve alteração de sessões, não teve nada de mudança. Tá? Porém, em Bom Retiro e Fazenda Vila Nova, algumas sessões mudaram de número. Então, a sessão 1 virou 180, por exemplo. Né? Então, igual a pessoa vai lá na escola, no mesmo lugar que sempre votou, né, na sessão, e na porta vai estar o número, antiga sessão tal, né? Não vai ter confusão em relação a isso. Mas mudou o número da sessão, por uma questão de sistema de informática. Né? Mas teve que mudar o número da sessão. Mas não houve alteração de local, né? É só ela ir lá. Perfeito, Sandro.
Legal, fizemos quase uma sabatina aqui de audiência, o povo quer saber, né, Aline? Então, acho que era isso, né? Mas sabe que São as dúvidas básicas. É isso, que vai surgir a cada 2 anos, a cada pleito eleitoral surgirão. Mas eu fico impressionada com o número, e eu fiquei atendendo a audiência aqui durante a nossa entrevista, o número de pessoas que têm dúvidas sobre a ordem de votação, que foi uma das principais pautas aqui durante a semana. Inclusive, o Grupo Independente tem uma colinha para não errar na hora do voto, leve a sua cola. Então, tem lá no site, a gente está encaminhando por aqui também para a audiência que pede. Mas como esta é uma dúvida, uma pergunta que tem aparecido muito durante esta semana. Talvez seja algo comum a gente ver mais por conta da demanda do WhatsApp. Exato. Mas tem sido a principal pergunta por aqui. Eu estava enganado. E Moisés Eli estava enganado. Eu estava enganado. Achava que era o estadual primeiro. Eu pensava, eu tinha essa impressão. Até 2014 era assim. 2018 mudou já. Né? Em 2018 mudou para deputado federal primeiro e depois estadual. Não, então, o primeiro candidato ele só tem 4 dígitos no número, né? Então, e depois vai para 5 dígitos o deputado estadual. Então, começa com o federal. Lembrando uma coisa também, isso é bastante comum no dia da eleição. Deputado federal concorre pelo Rio Grande do Sul. Não é porque ele é federal que você... Principalmente não hoje, pode votar num deputado de Santa Catarina. Santa Catarina, Paraná, enfim, não pode. Você tem que saber se o deputado representa o Rio Grande do Sul na Câmara Federal dos Deputados. Tá? Isso é muito importante, dá muita confusão. Antes não dava, porque a propaganda era concentrada em rádio, televisão, passava no local. Hoje, com as redes sociais, isso ficou mais... A pessoa recebe propaganda de todo o país. Exatamente. É interessante, né? O único candidato federal que nós podemos votar aqui no Rio Grande do Sul é para a presidência da República. Que é todo o Brasil. Exatamente. Né? É igual o senador, todo o Brasil. O senador aqui é âmbito estadual, o deputado federal também, o estadual também, governador a mesma coisa. Sim. Senão vai anular o voto. Exatamente. Ou vai votar errado, né, na pessoa que não quer. Muito bem, acho que esclarecido. Ótimo. Mas voltamos certamente a falar, ainda essa é uma pauta que vai ser recorrente até o domingo, inclusive o domingo inteiro, né? A gente sabe que essas serão dúvidas do nosso eleitor, do nosso ouvinte, que vai surgir aqui na nossa programação, que começa no domingo a partir das 7 horas, aproveitar essa deixa. E teremos um time lá também no cartório eleitoral de Estrela. Chefe Sandro Ferrari do Cartório de Estrela, muito obrigado pela tua presença aqui e a gente vai se falar bastante até domingo. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Valeu.